Quem é mais veloz, Itachi ou Minato? Nesse vídeo, não só vamos entender isso, como também vamos entender o quão veloz é Itachi e Minato. Portanto, se você é fã ou gosta de um desses personagens, recomendo que assista, pois tem coisas muito interessantes para serem ditas, que você, como fã, vai se interessar. Imagine o seguinte cenário: você é o autor de um mangá e cria para esse mangá um personagem que é astuto, inteligente e veloz. A partir dessas características, você, como autor, pensa em um nome para tal personagem, e durante esse pensamento surge a seguinte ideia: por que não um nome que faz referência a essas três características: astúcia, inteligência e velocidade? Então surge um nome perfeito: Doninha, ou melhor, Itachi. No Japão, Itachi significa Doninha, e lá a Doninha, Itachi, simboliza inteligência, astúcia e velocidade. É vista como um animal sorrateiro, ágil e estratégico, que se move rápido e com precisão. Representa alguém que age de forma discreta, pensa antes de atacar e surpreende com movimentos rápidos e certeiros. Caso tenha dúvidas que Itachi tem essas três características, vamos analisar sua primeira aparição na obra, onde temos sua primeira demonstração de poder. Siga a ordem. A perna do Itachi se move tão veloz que assusta a Kurenai. Com a mesma perna, ele a manda para longe. Assim que a Kurenai cai, Itachi já estava atrás dela. Tamanha velocidade assusta a Kurenai. Kakashi aparece e Itachi o ataca. O movimento de Itachi para executar a técnica de água é tão veloz que nem mesmo o Sharingan de Kakashi foi capaz de vê-lo. Já não bastasse isso, Itachi ainda faz surgir 4 shurikens em seus dedos. Portanto, ele não só foi mais veloz que o Sharingan, como ainda fez duas coisas no processo, e sem o mínimo esforço. O databook reforça que nem mesmo o Sharingan de Kakashi era capaz de acompanhar a velocidade de seus selos de mão. O Sharingan do Sasuke também foi capaz de ver quando o Itachi criou um clone durante a batalha de shuriken entre eles. Assim como o Sasuke, já com o Mangekyo Sharingan Eterno, se assusta ao ver o Itachi sendo atingido, mas depois fica aliviado ao ver que era só um jutsu. Ou seja, nem mesmo o Mangekyo Sharingan Eterno tinha facilidade de acompanhar o Itachi. O databook diz até que era impossível acompanhar, o que faz sentido, pois simplesmente não existe nada mais veloz que o Sharingan na obra. Itachi destaca que Kakashi tem uma percepção aguda, ainda que Kakashi tenha entendido apenas o básico, e afirmou que não conseguia acompanhar os selos de mão de Itachi. Mas, após seu elogio com um tom de egocentrismo sutil ou superioridade fria, Itachi surge atrás de Kakashi, sem que ninguém o percebesse. Kurenai, que estava desde o início presenciando a velocidade de Itachi, afirma incrédula que Itachi era um super-humano, pois mesmo fazendo parte da geração de ninjas velozes como Kakashi e o Gai, esse nível de velocidade era completamente novo para ela. Então, todo o ato é concluído com Kakashi deixando explícito que Itachi estava em outro patamar. Vamos deixar o lado fanboy e o lado hater de lado. Sejamos honestos e lógicos. O autor introduz Itachi na obra como um personagem mais poderoso que Orochimaru. O autor usa Orochimaru de parâmetro, pois Hiruzen era apontado como o mais poderoso. Então, como Orochimaru havia o derrotado, isso colocava Itachi acima de todos. Hype dado, o autor nos dá um gostinho de seu poder nessa batalha contra os shinobis de Konoha. E antes de qualquer técnica especial, como o Tsukuyomi e o Amaterasu, o autor nos mostra o seu poder nos 6 passos que mostrei anteriormente, onde ali tem destacado a astúcia do Itachi, a inteligência, a genialidade do Itachi, com Kakashi falando que ele foi o líder da Anbu com apenas 13 anos, e a velocidade do Itachi, com a Kurenai incrédula e o Kakashi falando que nem o Sharingan acompanhava. Com todas essas características, acaba sendo muito óbvio porque o Hashirama escolheu esse nome para esse personagem. Ele é um personagem extremamente inteligente e extremamente veloz, assim como representa a Doninha. Eu já vi pessoas tentando tirar o impacto da frase do Kakashi, dizendo que aquilo está relacionado apenas à velocidade de selo de mão, mas não caia nessa armadilha. Analise bem, nesse confronto, a velocidade do Itachi é destacado a todo momento, tanto de selo de mão, como também a de corrida, e seu nome representa velocidade, agilidade, rapidez. Logo, é muito óbvio que o Itachi tem alta velocidade de selo de mão, porque ele é veloz. É questão de lógica. Ninjas como o próprio Kakashi e o Minato também são possuidores de uma alta velocidade de selo de mão, justamente por serem velozes. Quanto mais veloz um ninja é, mais veloz será o selo de mão dele. No folclore japonês, temos Kama Itachi, Doninha da Foice, e é descrita como tão veloz que corta o inimigo antes que ele a perceba. Isso reforça a imagem da
Doninha como um ser veloz. Curiosamente, Temari tem uma invocação que faz referência a esse ser, e é dito ser tão ágil quanto o vento. Essa técnica da Temari era de fato veloz e muito poderosa. Ela varreu uma grande área florestal em questão de segundos, e também temos expressões na língua japonesa que usa a Doninha de referência. Temos a expressão Itachi Bashiri, que é usada para dar a imagem de alguém que passa correndo silenciosamente e em velocidade, e também a expressão Itachi no Michi, que basicamente descreve alguém que age nas sombras. Ambas as expressões casam muito bem com Itachi. Pronto, estabelecido que Itachi é veloz, e que ele foi construído para ser um personagem veloz. Não é algo tirado da cabeça de um fã, isso está desde sua raiz, desde seu nome, as citações e feitos. Agora podemos compará-lo com Minato. Eu não preciso elaborar que Minato é um personagem veloz, pois isso é bem esclarecido na obra, já que diferente de Itachi, que é um personagem bem mais completo e versátil, sendo exemplar de inteligência ninjutsu, genjutsu, taijutsu, possuidor do Tsukuyomi Amaterasu e o Susanoo, Minato acaba sendo mais resumido a inteligência, assim como Itachi, Hiraishin, velocidade, assim como Itachi e Rasengan. Ele também tem técnicas de selamento, mas Itachi tem a Totsuka. Devido a isso, acaba sendo muito mais fácil a velocidade do Minato ser mais conhecida do que a velocidade do Itachi. Se dermos ao Minato o Tsukuyomi do Itachi, o Amaterasu do Itachi, o Susanoo do Itachi, que tem um escudo indestrutível e uma espada que sela tudo, você pode ter certeza que o Minato seria mais famoso por outra coisa do que pela velocidade. Por exemplo, ninguém nega que o Haikage, o quarto Haikage, é um personagem extremamente forte, porém, ele é mais conhecido por sua velocidade, pois é o que se sobressai. No caso do Itachi, são os genjutsus, e não para por aí. Depois de adulto, ninguém tinha nível para forçar o Itachi a usar o máximo de sua velocidade. O autor conseguiu estabelecer de forma genial que Itachi estava muito acima dos outros em velocidade lá no clássico, mesmo que ele mal saísse do lugar. A ideia é transmitir desdém. Ele é tão superior que ele mal precisa se mover. Ele demonstra uma velocidade absurda para aparecer com um clone atrás da Kurenai, e depois fica ali o tempo todo da luta. Contra Sasuke, é dito que Itachi era bem mais veloz que aquilo, e depois descobrimos que ele estava muito doente e também que estava pegando leve com o Sasuke, já que ele não queria ganhar. Tudo isso fez com que o real nível de poder do Itachi fosse desconhecido, tanto que o Databook afirma que os feitos do Itachi não confirmam seu real nível de poder. E mesmo Kabuto, que é um dos personagens que mais tem nível de conhecimento da obra, ao ponto de saber até sobre o passado do Madara, não sabia sobre o real nível de Itachi, e afirma que o subestimou. Portanto, descarte o argumento de que um seria superior ao outro por ter mais fama. Isso não é um fato, principalmente nesse caso. Devido ao ideal de Hokage das sombras, pouco se sabe do real nível de poder do Itachi, que muitas vezes se segurava pois não queria tirar a vida do adversário, assim como segurava Kisame. E se Minato tivesse as técnicas do Itachi, ele seria mais conhecido pelos genjutsus ou pelo Susanoo do que por sua velocidade, assim como o Haikage é mais conhecido pela velocidade do que pela força física dele. Outra coisa que deixa mais claro o que eu estou falando: ao presenciar o Susanoo de Itachi, Zetsu afirma que ele era invencível, e o Databook fala que o Susanoo do Itachi é absolutamente perfeito devido ao Yata e a Totsuka. Inclusive, já fiz um vídeo sobre essas armas. Toda essa construção deixa claro que o Susanoo com Totsuka e Yata é o trunfo do Itachi. É mais poderoso que o Tsukuyomi, já que Zetsu não fala que o Itachi é invencível por ter o Tsukuyomi. Mesmo assim, Itachi era mais conhecido por seus genjutsus, e o Tsukuyomi era o mais poderoso deles. E isso, pois Itachi não precisava usar sua velocidade e nem o Susanoo. Seus genjutsus davam uma vitória rápida e podiam ser controlados para não tirar a vida de seus adversários quando ele não queria tirar. Logo, isso confirma o que eu estou falando. Mesmo o Susanoo sendo mais poderoso, Itachi era mais conhecido pelos genjutsus porque era o que ele usava. E no caso do Minato, não é nem que a velocidade dele tenha se tornado muito famosa, pois sua maior fama era a de Flecha Amarelo, nome que se originalizou devido ao Hiraishin. E mesmo que a fama fosse sobre velocidade, a fama de algo pode acontecer devido a motivos específicos, e essa ideia é respeitada na obra, assim como venho comentando aqui. Em Novel, Itachi diz que não importava a fama perante o poder do seu Tsukuyomi, ou seja, o adversário podia ser mais famoso que iria cair perante
perante o poder do Tsukuyomi. Assim como Kabuto subestimou Itachi por não ter conhecimento das habilidades reais dele, e tratou Madara como sua carta na manga devido à fama que ele tinha, pedindo posteriormente para Madara mostrar o seu poder, já que Kabuto não sabia. Em ambos os casos, Kabuto não sabia o poder real dos dois, mas subestimou um por falta de fama, já que Itachi trilhava o caminho de Hokage das sombras, e tratou o outro de maneira diferente devido à fama que ele tinha. Isso não é uma comparação de Itachi com Madara, é óbvio que Madara é poderoso. Eu só estou mostrando que Kabuto quebrou a cara com Itachi e que ele também poderia ter quebrado a cara com Madara. Madara poderia ter uma fama e não ser de fato poderoso, entende? Assim como um cara poderia reviver o Minato pela fama de velocidade dele e acabar descobrindo que na verdade ele usa Hiraishin. Temos que entender que existe tanto a questão da fama como também o conhecimento limitado que cada personagem tem. Por exemplo, antes do Naruto superar o Haikage enaltece sua própria velocidade como o mais veloz do mundo depois que Minato se foi. Mas ele fala isso sem saber que com os portões abertos, Gai seria muito mais veloz que os dois. Haikage é limitado ao conhecimento que ele tem, e isso vale para qualquer personagem. Com o conhecimento que o Kabuto tinha, ele julgou mal o Itachi. E antes que falem, o Hiraishin é muitas vezes tratado como velocidade. Por isso o Haikage solta essa frase. Tanto que Madara afirma que Tobirama era o mais veloz da época dele. Porém, o Tobirama chegou na guerra junto do Hashirama base. Ou seja, o Hashirama no modo sábio seria mais veloz que o Tobirama. O que indica que aquela frase do Madara sobre ele ser o mais veloz da época dele é em relação ao Hiraishin. No databook, o Hiraishin também é tratado como velocidade, o que causa essa confusão. Mas como já foi estabelecido, os reflexos do Minato, que é o destaque dele de velocidade, é no máximo nível Haikage Yoroi 1. Há quem acredite que Minato não é veloz, que ele usa apenas teletransporte, mas não é bem assim. Como eu já fiz um vídeo sobre isso, e não é a maioria que pensa dessa maneira, então eu tentarei ser breve aqui. Caso tenha mais curiosidade, assista ao vídeo sobre o Minato. Mesmo sem o Hiraishin, Minato é veloz, pois o autor faz uma construção para isso, que é semelhante à situação do Itachi. Dentro de um mini arco, onde o Naruto visava dominar o poder da Kyuubi, o autor adicionou uma cena do Naruto modo sábio, enaltecendo a velocidade do Kurama e não sendo capaz de desviar. Posteriormente, em um flashback, o autor adiciona o Minato sendo mais veloz que a Kyuubi, que inclusive faz o mesmo movimento. Ou seja, os dois momentos foram feitos para serem comparados, pois faz parte do mesmo arco. É uma construção onde o Naruto modo sábio não foi capaz de desviar, enalteceu a velocidade da Kyuubi, enquanto Minato foi mais veloz perante o mesmo movimento. Minato também foi absurdamente mais veloz que Hashirama, Tobirama e Hiruzen para chegar no campo de batalha na Quarta Guerra. Ele chegou, marcou 4 cantos distantes, salvou a aliança Shinobi da Bijudama da Jubi e ainda conversou com Naruto. Só depois disso que os outros Kage chegaram. É claro que independente do poder que personagens como Hashirama, Tobirama e Hiruzen possuem, eles não são velocistas e também não possuem bons feitos de velocidade de corrida. Mas isso não muda o fato que a cena tem como propósito enaltecer que o Minato é bem mais veloz que eles. Ou seja, o autor quer destacar que o Minato é veloz. O argumento do tipo, mas a Kurenai, o Azuma e o Kakashi não são exemplos de velocidade. Mas os 3 primeiros Hokages não são exemplos de velocidade. Esse tipo de argumento não muda o fato que as cenas têm como intuito destacar a velocidade do Itachi e do Minato. Logo, não faz sentido quando um fã diz que Itachi ou Minato não é veloz, sendo que o próprio autor destaca isso. O autor quer destacar que são velozes. Inclusive, o Kakashi é bem veloz também. Em Sasuke vs Haikage, antes que o Haikage elevasse o Yoroi para o máximo que ele pode usar, portanto, usando uma versão mais contida, que os fãs diferenciam chamando de Yoroi 1 para a versão mais fraca e Yoroi 2 para a versão mais poderosa, é afirmado que os reflexos do Haikage e Yoroi 1 estavam no mesmo nível dos de Minato. Mesmo que o Haikage não estivesse usando o máximo do Yoroi, qualquer versão do Yoroi já é veloz. Então isso enaltece os reflexos do Minato. Pronto, provado que Itachi e Minato são velozes. Eles são introduzidos e desenvolvidos como personagens velozes. Agora, antes de compará-los, é importante entender quais são as principais características que tornam um ninja veloz, sendo a qualidade do chakra, o talento e o treinamento. Em relação ao treinamento, temos ninjas como Gai, que tem uma grande velocidade devido ao intenso treinamento que fez, e Itachi e Minato são obviamente ninjas que treinaram bastante. Na novel do Itachi, mostra
mostra a trajetória dele dos 4 anos até a sua entrada a Akatsuki. Temos Itachi novinho, tendo como objetivo se tornar o ninja mais poderoso do mundo, e ele treinava com Shisui, que tinha uma velocidade tão absurda que parecia teletransporte, onde, sendo bem mais novo que Shisui, a evolução do Itachi estava sendo tão grande que Shisui percebeu que estava tendo que dar seu máximo contra Itachi. Portanto, um cara tão veloz que parecia teletransporte estava tendo que dar seu máximo contra um Itachi novinho. A evolução do Itachi era maior que a do Shisui, já que mesmo sendo mais novo, Itachi o alcançou e estava começando a ganhar dele. E isso destaca outra característica que torna um ninja veloz: o talento. Tanto Itachi quanto Minato são apontados como ninjas talentosos. Isso significa que se colocarmos personagens da mesma idade que Itachi e Minato para treinarem durante o mesmo período de tempo e na mesma quantidade, Itachi e Minato irão se destacar perante a maioria. Assim como Itachi treinava com o Shisui e evoluía mais que o Shisui. Só que a genialidade do Minato, ou talento, é apontado como algo que se vê a cada 10 anos, enquanto Itachi é apontado como ninja que se vê a cada 100 anos. Ele é descrito como o melhor ninja da Academia Ninja, sendo que ele nasceu depois do Minato, ou seja, sendo melhor que Minato. Enquanto em relação à qualidade do chakra, infelizmente para o Minato, ele não é de um clã poderoso. Ele não vem de um clã que tem um chakra poderoso, enquanto Itachi é do clã Uchiha, apontado como o clã mais poderoso, um clã que tem um chakra extremamente poderoso e que tem a mecânica de deixar esse chakra ainda mais poderoso quanto mais caos, frieza vive no coração daquele Uchiha. Mesmo Sasuke, que passou por tudo que passou, portanto teria um chakra extremamente poderoso, reconhece que nada se comparava ao que o Itachi passou, o considerando o verdadeiro Hokage, sendo que Sasuke Hebi tinha um chakra mais frio que o do Kurama, ou seja, um chakra mais poderoso que o da Kyuubi, pois a qualidade do chakra Uchiha é medido com a frieza que ele tem. Então, se fizermos uma análise no sentido lógico, nos 3 principais fatores que faz de um ninja veloz, Itachi seria superior ao Minato nos 3, visto que em treinamento eu apenas assumo que o Minato treinava a velocidade, um achismo meu, mas sequer existe registro disso. Minato nem tem feito de taijutsu, enquanto Itachi treinava com um cara que era tão veloz que a velocidade dele parecia teletransporte. Então, uma pessoa poderia muito bem falar que o Minato é veloz unicamente devido ao talento dele, já que não tem registro de treinamento de sua velocidade. Eu acredito que ele treinou, mas não tem registro. E se for apenas no talento, Minato é apontado como um ninja que nasce a cada 10 anos, enquanto Itachi é apontado como um ninja que nasce a cada 100 anos, ou seja, 10 vezes mais raro que o próprio Minato. Enquanto na qualidade do chakra, Itachi vem do clã ninja mais poderoso, que tem o chakra mais poderoso, e Minato de um clã desconhecido. Portanto, na lógica, Itachi é mais veloz. Mas, e na prática? Antes disso, sobre a qualidade do chakra, é destacado que a cada evolução de transformação de o Jinchuriki, aumenta não só a quantidade do chakra, mas também a qualidade. Aí é que tá, chakra é usado para ninjutsu e genjutsu. Agora, para taijutsu, é usado a estamina. E tanto a estamina quanto o chakra são energias que combinam a energia espiritual e a energia corporal do ninja. O ninja pode até concentrar chakra para aumentar a velocidade, o que é chamado de Shunshin, mas isso dá uma velocidade conforme a base do ninja. No Shunshin, a quantidade de chakra não muda a velocidade, mas sim a distância que pode ser percorrida. Portanto, a quantidade não o tornará mais veloz aqui, mas sim a qualidade desse chakra. E no quesito qualidade de chakra, como já analisamos, Itachi é bem superior ao Minato. Com muito treinamento e também com talento, o ninja pode até superar outro que tem uma qualidade de chakra superior, que é o caso do Minato com Hashirama. Minato é mais veloz que Hashirama e Hashirama tem um chakra mais poderoso. Só que nesse caso de Minato com Itachi, o Itachi tem um chakra mais poderoso, provavelmente teve um treinamento melhor e é 10 vezes mais talentoso. Com base em tudo isso, e já os comparando, é dito que os reflexos do Minato é do mesmo nível do Haikage e Yoroyun. Quando o Haikage vê que o Sasuke ativou o Mangekyou Sharingan, Haikage sai do Yoroyun e vai para o Yoroi 2, pois ele sabia que precisaria do máximo para lutar contra o Mangekyou, visto que Sasuke já tinha desviado do Yoroyun usando apenas o Sharingan base. Portanto, a velocidade de reação do Minato é impressionante para uma pessoa normal, pois ele é um cara que não usava a transformação, não tinha Sharingan e não era de um clã especial. Então, perto
perto desse tipo de pessoa, Minato se destaca e muito, mas perante ao Sharingan, Minato não chega perto em velocidade de reação. Até o Haikage evoluiu com o tempo. Minato morreu, então obviamente não evoluiu. Por isso que sem usar o máximo do Yoroi, Haikage já era comparado aos reflexos do Minato. Portanto, ele é obviamente superior quando usa o máximo do Yoroi. Como o Minato poderia ser mais veloz que um olho que vê o que ainda vai acontecer? Mesmo o Haikage sabia que não era possível. Portanto, a estratégia dele foi contornar o Sasuke para golpeá-lo pelas costas, onde o Mangekyo não enxergava. Portanto, nos tipos de velocidade, Itachi é obviamente superior em velocidade de reação por ser veloz e por ter o Sharingan, ainda mais com o Mangekyo Sharingan. Mesmo extremamente cansado, doente e praticamente cego, Itachi esperou o Sasuke lançar o Kirin e ativou o Susanoo no momento certo, o que mostra o quão absurdos são esses olhos. E em velocidade de corrida, de disparo, a lógica também favorece o Itachi, pois o que os fariam serem destaque nesse quesito é o talento, que Itachi é 10 vezes mais, e o treinamento, que Minato não tem registro, enquanto Itachi treinava com Shisui, que era tão veloz que parecia teletransporte, e a qualidade do chakra, que Itachi é bem superior por ser um Uchiha, e por ter evoluído seu chakra devido a todo o caos que aconteceu em sua vida. E na velocidade de combate, bom, só um é superior em todos esses quesitos, tem o Sharingan e tem feitos. Minato nem tem feitos de Taijutsu, ele foi surpreendido pela velocidade do Bi mais novo quando tentou atacar o Haikage, e quando tentou surpreender o Bi, Minato que foi surpreendido, enquanto Itachi, nerfado pelo Edo Tensei e usando apenas o Sharingan base, estava avisando seus movimentos para um Bi mais velho e mais poderoso, desviando da Samehada queima-roupa e mais uma vez desviando da Samehada, só que dessa vez de costas, sem contar com o Sharingan, além de ter pressionado Naruto modo Kurama imperfeito. Eu já sei que vão falar, Naruto estava mais fraco pois ele se dividiu em clones, e isso é um fato na maioria das situações, mas essa não é uma delas. Como eu já disse, os ninjas não usam o chakra nos atributos físicos, mas sim a estamina, que também é composta pela energia espiritual e a energia corporal do ninja, e percebe-se que o ninja fica mais lento durante uma batalha quando ele fica com pouca energia corporal devido ao gasto da estamina, o que não é o caso desse modo Kurama imperfeito do Naruto, pois nesse modo, Naruto deixa de usar seu chakra, ele deixa seu chakra de lado e usa somente o chakra do Kurama. Então todos os clones e qualquer gasto de chakra que o Naruto tem, trata-se unicamente do chakra do Kurama, e isso gera momentos onde o Naruto tenta fazer algo, mas o chakra do Kurama acaba sem ele perceber que estava acabando, visto que quando o ninja gasta seu próprio chakra, acontece uma queda de rendimento devido ao gasto da energia corporal, a energia corporal baixa. Então essa queda de rendimento se torna um medidor para o ninja saber quando o chakra dele está acabando. Mas como o Naruto usa somente o chakra do Kurama no modo Kurama imperfeito, então essa queda de rendimento não existe, o que faz com que o Naruto não perceba quando o chakra está acabando. Então o argumento de que o Naruto, que enfrentou o Itachi, estava mais fraco porque ele tinha criado 13 clones, não é válido para essa situação. Esse Naruto é uma das coisas mais quebradas que tem na obra, porque ele pode criar vários deles sem que haja queda de atributos, e tem registros disso, como aqui, onde um clone do Naruto usa sua velocidade e a velocidade do seu braço de chakra para acertar o terceiro Haikage, e podemos ver que o terceiro Haikage desvia por centímetros, o que não é muito diferente do Naruto desviando por centímetros do quarto Haikage. As duas cenas demonstram semelhança de velocidade, e isso de fato se confirma, pois após isso, Naruto destaca que os Haikage são velozes, os comparando. Ou seja, se o Naruto tivesse mais lento, por ser um clone, ele teria usado isso de justificativa. Mas como não tem essa queda de rendimento, então a justificativa não foi Haikage desviou por eu estar mais lento, mas sim Haikage desviou porque, assim como o quarto Haikage, ele é veloz. Sei que ali o terceiro era um Edo Tensei, mas para mim o terceiro é mais poderoso que o quarto, então nerfado
lado, ele está no mesmo nível do quarto. Tudo certo até aqui. E outra, se for partir nesse argumento, a galera fala que o Naruto estava mais lento, pois ele se dividiu em 14. Ou seja, o Naruto teria apenas 7% de sua velocidade. Mas defender isso é a mesma coisa que falar que a velocidade do terceiro Hokage representaria apenas 7% da velocidade do quarto Hokage. E o quarto Hokage seria 94% mais veloz, o que não faz nenhum sentido. Então, ou o Naruto teve essa queda de rendimento, então o terceiro Hokage teria apenas 7% da velocidade do quarto Hokage. A frase do Naruto sobre a velocidade dos Hokage não teria lógica. O chakra do modo Kurama acabando sem o Naruto perceber não teria lógica. E o Edo Tensei do Kabuto seria capaz de trazer o revivido com apenas 7% do poder, ou o Naruto de fato não tem queda de rendimento, e assim tudo faz sentido. A comparação entre os Hokage faz sentido, o nível de clone do Naruto faz sentido, ele não percebendo que o chakra tá acabando faz sentido, entre outras coisas. Portanto, para quem diz que não, Minato é sim veloz, mas não é do nível Naruto modo Kurama e perfeito para cima, patamar em que Itachi se encontra. E para quem quer um vídeo mais explicadinho sobre essa parada do Naruto com os clones, relaxa que o roteiro já está sendo feito. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios.